Você tem sido aquele que ouve, que absorve, que permanece calmo enquanto o caos irrompe ao seu redor, que estende compreensão quando outros transformam julgamento em arma. E em algum lugar nessa entrega infinita, você cruzou uma linha que nem sabia que existia. Você ficou saturado, não com raiva, não amargurado, saturado. E Carl Jung documentou por que esse momento específico, essa mudança psicológica precisa, cria algo muito mais perigoso para manipuladores do que qualquer fúria jamais poderia. Não se trata de vingança. Não é sobre se tornar cruel. É sobre o que Jung observou acontecer quando a capacidade de absorção de um empata atinge a saturação. Quando a psique não pode mais manter a participation mystique. Quando a diferenciação ocorre não através de um desenvolvimento gradual, mas através de um reconhecimento súbito e irreversível. E o que emerge desse reconhecimento é o que Jung chamaria de soberania psicológica. O empata que não precisa mais de nada da dinâmica. E essa ausência de necessidade é o que o torna perigoso. Jung passou décadas observando o que chamou de participation mystique, o estado onde os limites psicológicos se dissolvem, onde você não consegue distinguir seus sentimentos dos sentimentos de outra pessoa, onde a ansiedade dele se torna sua ansiedade, a raiva dele se torna sua responsabilidade, o vazio dele se torna seu problema a preencher. E os empáticos, Jung documentou, são particularmente vulneráveis a esse estado de fusão. Não porque você seja fraco, mas porque sua psique naturalmente sintoniza com os outros. Você sente o que eles sentem, antes mesmo de expressarem. Você percebe o que eles precisam antes mesmo de pedirem. E essa sensibilidade, quando desprotegida por limites, cria o que Jung reconheceu como permeabilidade psicológica. Você absorve sem filtrar, absorve sem processar, carrega sem questionar se esse peso é realmente seu. E por anos, talvez décadas, isso parece compaixão, parece amor, parece o que a conexão exige. Você não reconhece isso como participation mystique, como a dissolução do eu no outro, como a lenta erosão do seu próprio território psicológico. Até que algo muda. Até que você atinge o que Jung chamaria de limite de tolerância. O momento em que sua psique não pode mais sustentar o estado de fusão sem fragmentar completamente. Esse limite não é escolhido. É alcançado. Você não decide ficar saturado da mesma forma que decide estabelecer um limite. A saturação acontece quando a absorção acumulada excede sua capacidade de integração. Quando você carregou tanto que não é seu, que seu próprio conteúdo não tem onde existir. Quando você esteve tão disponível para as necessidades dos outros, que suas necessidades atrofiaram por negligência. E Jung observou que quando esse limite é ultrapassado, algo irreversível ocorre. A psique não apenas estabelece um limite, ela se retira completamente do estado de fusão. A diferenciação acontece não gradualmente, mas absolutamente. E aqui está o que torna isso perigoso para aqueles que têm se alimentado de sua permeabilidade. Você não anuncia a mudança, não a explica, não a justifica. Você simplesmente para de estar disponível para a dinâmica que exigia sua absorção constante. E eles sentem isso antes mesmo de você dizer uma palavra. Porque a assinatura energética muda. Você não está mais vazando. Não está mais poroso. Não está mais acessível da maneira que permitia que eles se autorregulassem através do seu sistema. Jung reconheceria isso como o estabelecimento do que ele chamou de limites psicológicos, não muros construídos conscientemente, mas uma diferenciação natural que emerge quando a participation mystique não pode mais ser sustentada. Eles interpretam isso como crueldade, como frieza,
como você mudando para pior. Mas o que realmente aconteceu é que você parou de mudar por eles. Parou de modificar a si mesmo para manter o conforto deles. Parou de performar a versão de você que mantinha a dinâmica estável. E essa cessão da performance parece abandono para alguém que precisava do seu ajuste constante. Mas Jung entendia isso de forma diferente, como a emergência do eu autêntico sob camadas de persona adaptativa, como a individuação começando não através de contemplação filosófica, mas através de necessidade psicológica. O empata saturado se torna perigoso porque descobriu algo que não pode ser descoberto. Que todo o seu padrão relacional foi construído sobre uma base de autoabandono. Que cada vez que priorizou a regulação emocional de outra pessoa, em detrimento da sua, estava participando da sua própria anulação. Que o que chamava de amor era, muitas vezes, participation mystique. O que chamava de compaixão era, muitas vezes, falta de diferenciação. O que chamava de conexão era, muitas vezes, uma fusão que servia ao outro enquanto esgotava o eu. E uma vez visto, isso não pode ser desvisto. Não pode se tornar desconhecido. Não pode voltar à inconsciência. Jung documentou que a consciência, uma vez alcançada, é irreversível. Você não pode voltar a não saber o que sabe. Não pode retornar ao estado de fusão, uma vez que a diferenciação ocorreu. Não pode retomar a participation mystique, uma vez que a reconheceu como participation mystique. E isso é o que narcisistas e manipuladores mais temem. Não a sua raiva, que eles podem desviar. Não suas acusações, que eles podem negar. Mas a sua clareza, o seu ver, a sua recusa em participar da dinâmica que exigia sua inconsciência. Porque a raiva pode ser manipulada, mas a clareza não. Quando você estava com raiva, ainda estava engajado, ainda reativo, ainda tentando fazê-los entender, ainda esperando por reconhecimento, mudança ou validação. Mas saturado é diferente. Saturado é o fim da esperança, a cessação da tentativa, a retirada do investimento em resultados que você não pode controlar. Jung observou que essa retirada cria o que ele chamou de imunidade psicológica. Não porque você construiu defesas, mas porque você não está mais posicionado onde as projeções deles podem aterrissar. Você não está defendendo, não está explicando. Você simplesmente não está mais disponível para a transação que exigia seu ajuste constante. E aqui está como isso se parece na prática. Eles dizem algo projetado para provocar culpa, e em vez da conhecida correria para provar que você não é culpado, para justificar sua posição, para administrar os sentimentos deles sobre seu limite, há apenas silêncio, ou um simples reconhecimento sem defesa. Entendo que você se sinta assim. Nenhuma discussão, nenhuma explicação, nenhuma tentativa de mudar sua percepção. Porque você reconheceu algo que Jung passou a carreira documentando. Que você não pode controlar a realidade interior de outra pessoa. Não pode fazê-la ver você com clareza se ela está comprometida com a distorção. Não pode forçar reconhecimento de alguém investido no mal-entendido. Esse reconhecimento é o que cria o perigo. Porque a manipulação requer sua participação. Requer sua necessidade da aprovação deles. Requer seu medo do julgamento deles. Requer sua esperança de que desta vez eles finalmente entenderão. Mas o empata saturado abdicou de tudo isso. Não por meio de desvio espiritual, bypass. Não por meio de desapego forçado. Mas por meio de uma genuína exaustão da necessidade em si. Jung chamaria isso de morte do eu provisório, a versão de você que existia para manter o conforto dos outros, a persona adaptativa que se moldava às expectativas deles. Esse eu não se transforma gradualmente. Ele morre,
E o que emerge é algo que eles não podem manipular porque não precisa do que eles estão retendo. Eles retêm aprovação, e você para de buscá-la. Eles criam distância, e você para de correr atrás. Eles fabricam drama, e você para de se envolver. Não porque você aprendeu técnicas sofisticadas, mas porque você genuinamente não está mais investido em resultados que reconheceu como impossíveis. Jung observou esse padrão em pacientes que haviam alcançado o que ele chamou de maturidade psicológica. Não perfeição, não transcendência, mas simples reconhecimento de que sua energia era finita e tinha sido direcionada para buscas fúteis, para tornar disponíveis pessoas indisponíveis, para merecer um amor que estava sendo retido estrategicamente, para consertar o que não queria ser consertado. E a retirada dessa energia de tarefas impossíveis cria o que Jung reconheceria como libido disponível para o desenvolvimento real, para buscas que reciprocam, para relacionamentos que não exigem constante autoabandono, para conexões construídas sobre genuína mutualidade, em vez de acomodação unilateral. O empata saturado se torna perigoso porque redirecionou sua considerável capacidade de percepção e sintonia para si mesmo. E uma vez que você volta essa sensibilidade para dentro, uma vez que começa a notar suas próprias necessidades com a mesma acuidade com que notava as deles, a dinâmica não pode sobreviver, porque foi construída sobre sua autonegliência. Jung documentou que narcisistas especificamente requerem o que ele chamou de vampirismo psicológico. Eles precisam se alimentar da energia, atenção e admiração dos outros porque não podem gerá-las internamente. Mas essa alimentação requer a disponibilidade da outra pessoa, requer seus limites porosos, requer sua participation mystique, requer sua inconsciência da transação. E o empata saturado se tornou consciente. Pode ver a dinâmica operando, pode reconhecer a extração acontecendo. E esse ver, por si só, cria imunidade. Não porque você construiu muros, mas porque você não está mais na posição onde a extração é possível. Eles tentarão de tudo para restaurar a dinâmica antiga. Bombardeio de amor misturado com crueldade. Promessas de mudança alternando com punição por ter limites. Apelos à sua compaixão seguidos de acusações de sua crueldade. E Jung observou que essa intensificação é previsível, porque eles não estão tentando reconquistá-lo, eles estão tentando fazê-lo reagir, porque sua reação prova que você ainda está engajado, ainda investido, ainda participando, mas o empata saturado alcançou algo além do engajamento, não através de esforço, através da genuína conclusão de um ciclo, através de ter dado tudo o que era possível e reconhecido que nunca seria o suficiente. E esse reconhecimento cria o que Jung chamou de impermeabilidade psicológica. Você não está se defendendo deles. Você simplesmente não está mais disponível para a troca. E indisponibilidade, Jung entendia, é mais poderosa do que qualquer defesa. Porque defesas podem ser testadas, sondadas, eventualmente violadas. Mas a genuína indisponibilidade não cria nada contra o que empurrar. Eles escalam. E você permanece calmo, não por supressão. Por genuína falta de investimento na escalada deles. Eles acusam. E você não se defende. Porque você não está mais tentando mudar a percepção deles. Eles ameaçam. E você não corre atrás. Porque você reconheceu que correr atrás era o problema, não a solução. Isso é o que Jung quis dizer quando disse que a individuação requer separação da inconsciência coletiva. O empata saturado se separou da participação em dinâmicas que exigiam sua inconsciência. Individuou-se de padrões que exigiam seu autoabandono.
Diferenciou-se de relacionamentos construídos sobre sua constante acomodação. E essa diferenciação cria o que parece para os outros como frieza, mas na verdade é clareza. O que parece crueldade, mas na verdade é autopreservação. O que parece dureza, mas na verdade é integração. Porque você integrou as partes de si mesmo que foram sacrificadas para manter a dinâmica. Você reivindicou sua raiva, não para armazená-la, mas para reconhecê-la como informação sobre violações de limites. Você reconheceu seu egoísmo, não para se tornar egoísta, mas para reconhecer que atender às suas próprias necessidades não é egoísmo. Você aceitou sua capacidade de indiferença, não para se tornar cruel, mas para reconhecer que nem todos merecem sua preocupação perpétua. E essa integração de aspectos anteriormente rejeitados cria o que Jung chamou de totalidade. Não perfeição, mas completude, contendo tanto luz quanto sombra, tanto compaixão quanto discernimento, tanto conexão quanto soberania. E a totalidade é o que torna o empata saturado genuinamente perigoso para dinâmicas exploratórias. Porque a totalidade não pode ser manipulada através do reconhecimento parcial. Não pode ser controlada retendo o que você não está mais buscando. Não pode ser desestabilizada por táticas projetadas para psiques fragmentadas. Você não está defendendo sua bondade porque aceitou sua capacidade tanto para o bem quanto para o dano. Você não está provando seu valor porque parou de terceirizar seu senso de valor para os julgamentos dos outros. Você não está mantendo uma falsa paz porque reconheceu que a paz que exige constante autotraição não é paz de forma alguma. Jung passou a carreira documentando que a saúde psicológica não é a ausência de conflito. É a capacidade de manter seu próprio centro durante o conflito. Permanecer diferenciado quando a pressão para se fundir aumenta. Manter sua própria realidade quando outros insistem em versões diferentes. E o empata saturado desenvolveu essa capacidade não através de estudo, mas por necessidade. Por ter se fundido tão completamente que a diferenciação se tornou sobrevivência. Por ter acomodado tão completamente que a autenticidade se tornou rebelião. Por ter dado de forma tão infinita que reter se tornou restauração. Eles lhe dirão que você mudou para pior, que você ficou amargurado, que você não é a pessoa que conheciam, e eles estão certos. Você não é. A pessoa que conheciam existia em Participation Mystique. Existia através da constante automodificação. Existia priorizando o conforto deles em vez de sua autenticidade. Essa pessoa se foi, não através do esforço para eliminá-la, mas através da conclusão natural de um padrão insustentável. Jung chamaria isso de morte do ego. Não a morte do seu eu essencial, mas a morte do eu provisório construído para manter dinâmicas que exigiam sua ausência. E o que resta após essa morte é o que sempre esteve lá sob a performance. Sua natureza real, suas preferências genuínas, seus limites reais, suas respostas autênticas, não modificadas pela necessidade de administrar as reações dos outros. Este não é um você melhor, é o você real. E o você real é perigoso para qualquer um que lucrou com o você performado. Porque o você real não precisa do que o você performado estava buscando desesperadamente. Não teme o que o você performado estava evitando cuidadosamente. Não espera pelo que o você performado estava perseguindo sem fim. Jung observou que isso é individuação. Tornar-se quem você realmente é por baixo da socialização, condicionamento, adaptação. E para empáticos, a individuação frequentemente requer o que parece para os outros como crueldade, mas na verdade é estabelecimento de limites. O que parece frieza, mas na verdade é diferenciação. O que parece egoísmo,
mas na verdade é auto-reconhecimento. Você não está se tornando pior, você está se tornando real. E a realidade é sempre perigosa para dinâmicas construídas sobre fantasia, para relacionamentos que exigem a constante irrealidade de uma pessoa, para conexões sustentadas pela autonegligência perpétua de uma das partes. O empata saturado é perigoso porque parou de participar da sua própria exploração. Retirou o consentimento de dinâmicas que exigiam sua inconsciência, estabeleceu limites não através de uma assertividade agressiva, mas através de uma calma indisponibilidade. E essa calma é o que eles não podem penetrar, porque não é uma defesa a ser superada, é um genuíno estado de conclusão com a tentativa, de exaustão com a performance, de saturação com a absorção. Jung reconheceria isso como soberania psicológica, o estado onde você é governado pela sua própria realidade e não pelas versões dos outros sobre você. Que a soberania, uma vez estabelecida, é quase impossível de desmantelar, porque não se baseia no que os outros concedem. Baseia-se no que você reivindicou. Sua atenção, sua energia, seu tempo, sua considerável capacidade de percepção e compreensão redirecionada de tentativas fúteis de mudar o imutável para o desenvolvimento real do seu próprio potencial. Esse redirecionamento é o que cria o perigo. Porque um empata soberano é um empata que não está mais disponível para extração. E empáticos indisponíveis não podem ser usados, não podem ser manipulados, não podem ser controlados através da própria sensibilidade que antes os tornava vulneráveis. Você não perdeu sua empatia. Você desenvolveu discernimento sobre onde ela é direcionada. Não ficou frio. Você estabeleceu diferenciação entre seus sentimentos e os dos outros. Não se tornou cruel. Você integrou a capacidade de priorizar a si mesmo sem culpa. E essa integração cria o que Jung chamou de personalidade individualizada. Alguém que pode se conectar sem se fundir. Que pode amar sem se perder. Que pode dar sem se esgotar. Que pode se retirar sem crueldade. Porque tudo isso vem da escolha e não da compulsão. Da consciência e não de padrões inconscientes. Da soberania e não da participation mystique. O narcisista, o manipulador, o vampiro energético, todos eles temem a mesma coisa, a sua conclusão em precisar deles, a sua genuína indiferença a resultados que você não pode controlar, a sua calma indisponibilidade para dinâmicas que exigem seu ajuste constante. Porque enquanto você precisava de algo deles, aprovação, reconhecimento, amor, mudança, eles tinham alavancagem. Mas o empata saturado não precisa de nada. Não busca nada. Não espera nada de fontes que provaram ser incapazes de fornecê-lo. E essa ausência de necessidade é o que o torna perigoso. Não porque você atacará, mas porque você se retirou completamente do campo de batalha. Jung provou que você não pode controlar aquilo com o que não se envolve. Não pode manipular o que não busca sua aprovação. Não pode desestabilizar o que não depende de sua validação. O empata saturado se tornou ingovernável, não pela rebelião, pela diferenciação, não pela dureza, pela integração, não pela crueldade, pela clareza. E a clareza sobre a natureza da dinâmica, sobre a futilidade de esperar por mudanças, sobre a necessidade de retirada, essa clareza cria uma imunidade que nenhuma defesa poderia estabelecer. Porque você não está se defendendo deles. Você simplesmente não está mais posicionado onde as táticas deles podem alcançar. Você se tornou perigoso ao se tornar indisponível, ameaçador ao se tornar soberano, poderoso ao se tornar completo. E essa completude, essa totalidade que inclui tanto sua luz quanto sua capacidade de dizer não,
tanto sua compaixão quanto seu discernimento, tanto sua sensibilidade quanto seus limites. Isso é o que Jung passou a vida documentando como maturidade psicológica. O empata saturado não está quebrado, não está danificado, não é menos do que era, está diferenciado, individuado, soberano. E soberania em um empata é a coisa mais perigosa para qualquer um que exigia sua constante acomodação. Porque o empata acomodador se foi, e o que resta é alguém que conhece seu valor, que honra seus limites, que direciona seus consideráveis dons para a conexão recíproca e não para o resgate fútil, que se tornou por necessidade exaustão e conclusão da saturação. Exatamente o que Jung descreveu. Psicologicamente independente, genuinamente inteiro, completamente soberano e totalmente indisponível para exploração.